Em meio ao avanço do risco de febre amarela, o governo federal iniciou uma campanha emergencial de vacinação com o objetivo de imunizar cerca de 20,6 milhões de pessoas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, novas áreas de concentração da doença, entre janeiro e março. No entanto, diferentes grupos como gestantes, idosos, pessoas em quimioterapia e em determinados tratamentos de saúde não devem receber a vacina por causa dos riscos de reações graves. Para esses indivíduos, a orientação é evitar picadas de mosquitos por meio do uso de camisas de mangas longas e calças compridas, mosquiteiros e repelentes grávidas e mães de recém-nascidos. Contudo, devem buscar orientação sobre possíveis reações alérgicas a essas substâncias. Se possível, é recomendado ainda buscar telas anti-mosquitos para os cômodos da casa. A febre amarela causa sintomas como dor de cabeça, febre baixa, fraqueza e vômitos, dores musculares e nas articulações. Em sua fase mais grave, pode causar inflamação no fígado e nos rins, sangramentos na pele e levar à morte. Nos últimos 10 anos, segundo o Ministério da Saúde, a doença foi fatal em 46% dos casos. No entanto, a chance de morrer em formas graves da doença chega perto de 100%. Transmitida pelos mosquitos dos gêneros Haemococcus e Sabetes, a forma silvestre da doença é a variedade que ainda provoca surtos no Brasil. O país não registra casos de febre amarela urbana, transmitida pelo Aedes aegypti, desde 1942. A Notícias Brasil conversou com diferentes especialistas sobre quem pode e quem não deve se vacinar e por quê. Confira. A vacina contra a febre amarela é considerada altamente segura. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, na sigla em inglês, do EUA, eventos adversos sérios, que põem em risco a vida do paciente, ocorrem em 1 a cada 250 mil pessoas vacinadas. Mas em determinados grupos de pacientes, como aqueles que estão com o sistema imunológico debilitado ou que têm alergias a elementos do ovo, a imunização pode causar problemas graves. Esses efeitos ocorrem porque o imunizante contra a febre amarela possui o vírus vivo atenuado, que desaparece do organismo 3 semanas após a vacinação, em média. Em um paciente com um sistema imunológico sadio, a vacina irá provocar as células de defesa para que criem anticorpos contra a doença. Isso significa que esse paciente, ao ser eventualmente picado no futuro por um mosquito infectado, terá os anticorpos necessários para combater o vírus. Quando a pessoa é vacinada, o vírus inoculado passa a se multiplicar no organismo do paciente. O sistema imunológico então identifica a atividade do vírus e começa a produzir células de defesa para combatê-lo, explica André Siqueira, pesquisador do Laboratório de Pesquisa Clínica em Doenças Febris Agudas do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, INI, da Fiocruz. No entanto, se o sistema imunológico do paciente estiver enfraquecido por doenças sérias, como câncer, a vacina pode criar um quadro semelhante ao da febre amarela em si, a chamada doença viscerotrópica aguda. Por isso é importante realizar uma triagem antes de tomar a vacina, para garantir que não há contraindicações. Pessoas que pretendem doar sangue devem esperar 30 dias após a vacinação para o procedimento. O objetivo é evitar que o vírus vivo inoculado, circulante na corrente sanguínea do doador durante as 3 primeiras semanas após a vacinação, não acabe em um paciente que esteja com o sistema imunológico debilitado e cause reações adversas. É uma ação de prevenção que faz parte dos protocolos internacionais, afirma Regiane Cardoso de Paula, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Ela pede que os doadores procurem os hemocentros do município no qual residam antes do início da campanha de vacinação fracionada no estado de São Paulo, que começará no dia 29 de janeiro. É importante lembrar que o risco está para o paciente debilitado que receberá o sangue e não para o doador. Pedimos que as pessoas doem sangue antes do carnaval, período em que precisamos de doações. Os estoques dos hemocentros já estão baixos, porque janeiro é um período de férias em que as pessoas geralmente estão em viagem, afirma a diretora.
Grávidas e mulheres que estejam amamentando um bebê com menos de 6 meses devem buscar orientação médica antes de tomar a vacina. A cautela é para evitar a possibilidade de reações alérgicas graves. A orientação geral é que essas mulheres só sejam imunizadas se estiverem em área de risco de transmissão da doença. O médico vai fazer uma conta de risco e benefício, diz Cardoso de Paula. Se a grávida tiver mais de 3 meses de gestação e estiver próxima do foco da doença, a recomendação é que tome a vacina. Se puder se deslocar para um outro local em que a doença não seja endêmica, podemos avaliar se a vacina é dispensável. O Ministério da Saúde recomenda a vacinação apenas para os bebês acima de 9 meses de idade. Para aqueles em áreas de alto risco da doença, a recomendação é a partir dos 6 meses. De acordo com o Expedito Luna, médico epidemiologista e professor do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, a razão está na maior probabilidade de efeitos colaterais para crianças nessa faixa etária. Nesse grupo, há mais eventos adversos neurológicos e menor imunogenicidade da vacina, o que significa que ela protege menos. Você aplica em 100 crianças e vai haver menos proteção e mais efeitos colaterais, explica. Atualmente, a vacina está recomendada para aqueles entre 9 meses e 59 anos de idade. Idosos acima dessa faixa etária precisam passar pelo médico para avaliar o estado do sistema imunológico e se o risco de serem contaminados pela doença é alto ou não. De acordo com Luna, desde 2000 foi identificado no Brasil e em outros lugares do mundo que uma pequena proporção daqueles que tomavam a vacina podiam desenvolver um quadro grave, semelhante ao da própria febre amarela. No estudo desses raros casos de eventos adversos, identificou-se que era comum entre aqueles acima de 60 anos, com doenças do timo e doenças autoimunes. Isso levou a uma restrição maior no uso da vacina nesses casos. Pacientes em radioterapia, quimioterapia ou fazendo uso de corticoide, portadores de doenças autoimunes, como lúpus, doença de Addison e artrite reumatoide, são contraindicados a receber a vacina. Como estão com o sistema imunológico suprimido pelas condições citadas acima, a vacina contra a febre amarela, assim como de outras em que há o vírus vivo atenuado, como cachumba, varicela, catapora, pode trazer efeitos colaterais graves. Em condições normais, o vírus inoculado da vacina não causará nenhum problema, ao contrário, ele irá estimular a criação de anticorpos